Eu lembro muito bem, na minha infância, de um conjunto de roupas de cama que tinha em todo ele os desenhos semelhantes a esses que estão na imagem. Amar é. E aí um menininho, uma menininha, embaixo com algum dizer relacionado à imagem. Como, por exemplo, nós temos amar é ficar feliz quando ele chega. É o primeiro desenho. O segundo é amar é regar com carinho para o amor crescer. Podemos citar mais dois. Amar é conhecer cada expressão do seu rosto. Ou ainda, amar é se emocionar nas despedidas. E poderíamos mencionar uma série de gráficos de imagens, desenhos semelhantes. Eles falam sobre o amar. E veja que amar não é um conceito aqui. São práticas cotidianas, são atitudes. E nós desejamos pensar, à luz da palavra, então, o que é amar? A pergunta que nós precisamos começar a fazer, obviamente, é: o que é amar? À luz da palavra do Senhor, é claro. O mais próximo que nós temos de uma explicação sobre o amor, sobre o amar, está no texto que já foi lido. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 8. E os irmãos devem ter observado, pela leitura desse texto, que o amor não é um conceito também. Observe que, apesar dele apresentar um caminho, o amor não é um caminho. O caminho é aquilo que ele está apresentando diante, inclusive, de uma outra caminhada que os irmãos estavam percorrendo, inclusive cheia de confusão e intrigas, porque um queria ser melhor do que o outro aqui em Coríntios. O amor, observe aqui, não é também um sentimento. Nós estamos cheios de atitudes em Coríntios. Atitudes pacientes e benignas, atitudes que mostram o que é o amor na prática. Também não é uma força. E, portanto, antes de nós falarmos sobre o que é amar, nós precisamos desmistificar um pouco sobre o que não é amar. Porque, infelizmente, desde o final do século XVIII e aí percorre todo o século XIX, um movimento chamado de romantismo trouxe alguns malefícios para a visão ocidental sobre o que é o amor. Ele parece bonito. Quem não fala e gosta de expressões românticas? Quem não admira filmes que falam sobre o romantismo? Todavia, o romantismo, o movimento literário, filosófico e político, ele não resgatou um conceito ou ideia ou prática, atitude, pensar bíblicos. De modo algum. O romantismo resgatou todo o modo de pensar pagão, greco-romano, sobre o amor. E é por isso que alguns mitos antigos também estão presentes em nossos dias. Por exemplo, vamos desmistificar. Mitos sobre amor. Vamos citar dois apenas, de outros tantos que poderiam ser mencionados. O amor é uma força aleatória. Aleatória. Ou seja, lá vem um garoto caminhando e de repente, de longe, observa uma jovem e fica apaixonado. Ele não sabe a razão, ele simplesmente se sente tocado, como que um cupido tivesse atirado uma flecha e ele ficou perdido de amor. E no filme, ele procurará a garota em todos os lugares. Não serve mais nenhuma, só aquela garota. Mas ele nem a conhece, ele não sabe quais são as características dela, se ela realmente é uma boa menina ou não é, se ela portanto, será uma boa esposa ou não. Ele simplesmente se sente atacado, impactado, flechado pelo cupido e aquela força aleatória toma conta do seu ser e ele precisa ter aquela menina por toda a sua vida, se ele não, senão ele não será feliz nunca mais. Este é um mito que faz parte de um conceito mais pagão greco-romano sobre o que é o amor.
uma força aleatória que vai alcançando e atingindo as pessoas. E elas ficam esperando um dia o Cupido atirar essa flecha sobre elas. O amor não é isso. O amor não é uma força aleatória. O amor também não é uma força irresistível e incontrolável. Aquele mesmo garoto ou uma outra pessoa, seja qual for o momento, ao se sentir tomado por este amor, ele se sente tomado de uma forma irresistível. Observe que ele não procurará uma outra garota, ele irá atrás dela. E digamos que ele, conhecendo esta garota, ele descubra que ela não é uma boa menina. Ou vamos pensar ao contrário, uma menina em relação ao garoto, porque, inclusive falando de igreja, tem sido essa a triste realidade e nós já temos presenciado com isto e convivido por algum tempo com este problema que traz para a igreja grandes malefícios. O jovem da igreja ou a jovem da igreja, simplesmente na universidade, na vizinhança, em algum lugar, bate os olhos no menino, numa menina, ou o contrário, e se apaixona. Aquela força aleatória tomou conta do seu ser e ele ou ela entende que tem que namorar e tem que casar com aquele rapaz ou aquela moça. E aí surgem alguns problemas. O primeiro problema é que descobre que não é um cristão ou uma cristã. E já vem a primeira preocupação. E será que eles vão dividir uma vida? Ou, no final das contas, eles vão guerrear numa vida? Porque um entende que deve viver para Cristo e o outro entende que deve viver para si mesmo? Ou, pior ainda, acrescido a isso, descobre que o rapaz ou a moça tem uma série de problemas, de vícios, defeitos. O rapaz maltrata a mãe, por exemplo, ou a moça é desobediente ao pai, mas mesmo vendo que aquelas pessoas não são adequadas para um casamento, não têm um comportamento que demonstre uma segurança para um futuro casamento, não transmita para a própria moça, para os pais dela, a ideia de que ele vai cuidar bem dela, porque ele nem é responsável, vive brincando de videogame, ele não trabalha ou não estuda, ele não é uma pessoa que mostre segurança em relação às suas responsabilidades e não adianta. Pode o pai e a mãe falar, pode o pastor falar, pode os amigos falarem, mas ela se sente tocada e impactada e tomada por uma força tão grande, tão irresistível, que ela entende que ela tem que se entregar. Mesmo que tudo claramente indique que não vai dar certo. É claro que essa história tem uma continuação. E basta perguntar para as muitas pessoas que se deixaram levar pela ideia de um amor irresistível e incontrolável, como foi o casamento delas. Como foi o casamento com aquele rapaz que vivia bebendo e depois se mostrou um alcoólatra. Como foi o casamento com aquela moça que era assanhada e que depois vai transtornar sua vida conjugal. Entre outros problemas. Eles não deram ouvidos, porque o amor para eles era algo incontrolável. Eles não podiam dizer não. São mitos. Este não é um amor bíblico, como nós veremos. São mitos pagãos que o romantismo trouxe, criando uma imagem bonita. Quem não dirá que um filme romântico é bonito? Quem não dirá que é emocionante? Toda aquela luta de um homem pela mulher, aquele que era o bravo valente que lutava por uma nação, hoje ele está lutando por uma mulher, mesmo que ela não seja adequada para ele. É o amor incontrolável, aleatório, pagão. Isso criou problemas sérios, porque não apenas a juventude tem agido de acordo com essa ideia falsa sobre o que é o amor, assumindo os mitos pagãos que simplesmente levam a problemas sérios quando a família é constituída. A nossa juventude, ela está doente. As crianças, o número de pessoas com depressão desde a infância, adolescência e juventude é muito grande. E uma das razões é porque não encontra em casa nenhuma estabilidade. O pai ou a mãe, ou ambos,
estão sempre vivendo uma vida cheia de emoções. Eles não agem pela razão e por isso estão sempre um pé para o divórcio. Os filhos vivem com medo, não sabem se o pai que saiu vai voltar. Não sabem se a mãe vai querer continuar com o pai. E os filhos vivem amedrontados. É terrível. Criando uma geração de instabilidade emocional. Que não sabem em quem confiar. Não há descanso. Observe que uma das características dessa geração é a desconfiança. Isso é fruto da instabilidade emocional. São pessoas que aprenderam em casa que o outro não é confiável. Porque o simples fato de terem assumido uma aliança conjugal não é suficiente para que o casamento perdure a vida toda. E ensine aos filhos que mais vale fazer o certo do que ser guiado por emoções. Então, o amor mitológico, por mais bonito que seja, e que você já tenha apreciado, já tenha feito você derramar lágrimas profundas, ele não é o amor bíblico e nem traz benefícios para a vida da família. O que é amar? Já vimos o que não é amar. Mas o que é amar? Nós vamos para um primeiro texto, além daquele que já foi lido, de 1 Coríntios 13. E esse primeiro texto é o texto de João 13, 34 e 35, no qual o Senhor Jesus diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Observe que a referência do amor é Cristo. É bem claro. Jesus é a referência do amor. Devemos amar como Ele amou. Devemos amar como Ele nos ama. Então, se você diz assim, eu quero amar meu marido da forma correta, como devo amar? Como Jesus nos ama. Eu quero amar minha esposa da forma certa, para que nós sejamos uma família por toda a vida. Como eu devo amar? Como Jesus nos ama. Mas é claro que isso significa que eu preciso fazer uma outra pergunta. E como é? Como Cristo nos amou? Como foi que Jesus nos amou? Veja aqui no versículo 1 desse mesmo capítulo, de João 13, agora o versículo 1, ele diz que na festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus amou os seus discípulos e amou até o fim. Veja que o amor deles já não é um amor instável. Já não estamos falando de uma instabilidade emocional, de alguém que de repente é flechado pelo cupido e fica perdido de paixão por outra pessoa e nem sabe a razão disso. Não. Ele os amou até o fim. E é interessante que você, na história bíblica, ou seja, nos evangelhos, vê Jesus escolhendo os seus discípulos. Ele os escolhe. Ele vai atrás de seus discípulos. E não é porque eram pessoas boas, não. Pedro, apesar de ter sido o apóstolo que se destacou dentre os demais naquele período, deu muito trabalho. Foi um homem que criou bastante dificuldade. E ele amou. Jesus amou Pedro. Como então Cristo nos amou? Vamos para um outro texto que aí nos ajuda a coroar a ideia. Romanos, capítulo 5, versículo de número 8. Romanos 5, versículo de número 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Como Cristo provou o seu amor para conosco? Como ele mostrou o seu amor para conosco? Como ele amou? Ele deu a vida por nós, sendo nós pecadores. De fato, Jesus amou pessoas que não mereciam.
Isso não é para justificar o amor do rapaz por uma jovem que não demonstra qualidades importantes para uma vida conjugal. Jesus sabia quem estava amando. E ele decidiu amar essas pessoas e vai até o fim, inclusive sem reclamar. Não tomado por uma emoção, mas completamente consciente de quem ele estava amando. Deus ama e o seu amor é mostrado em atitude. A cruz do Calvário é a perfeita expressão do amor. É a perfeita atitude do amor, dando a sua vida por pessoas que nem mereciam, mas que ele amava. E amava conscientemente. Mas aí o marido e a mulher, nesse momento, zangados talvez um com o outro, cheguem a pensar: mas Deus é Deus. Só Ele é capaz de amar. Só Ele faria isso. Não somos pecadores e a nossa vida como pecadores é essa mesmo. É brigar, fazer confusão e acordar reclamando e dormir reclamando. É assim que a nossa vida tem que ser. Eu já ouvi pessoas chegarem a dizer que brigar dentro de um casamento é algo normal, expressando algo tão comum, como se fizesse parte da vida conjugal, que parece que é impossível não viver uma vida de confusão dentro do casamento. Mas será que tem que ser assim? Fomos criados para isto? Não. Não, porque a Escritura nos diz, aí vamos para outro texto, Efésios, capítulo de número 2, versículo 10. A Escritura nos mostra que não só Deus é capaz de amar, ainda que Ele, por excelência, seja o que ama perfeitamente. O amor vem dele. Mas não é só ele. Diz assim Paulo em Efésios: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Fomos criados por Deus para fazer o que é bom, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus nos fez para fazer aquilo que é bom e agradável aos olhos dele. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 1 diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós temos a capacidade de amar. Não porque nós sejamos amor, mas porque Ele é. E nos fez à semelhança dele. Ou seja, não deveríamos nos iludir com a ideia de que a vida deveria ser trancos e barrancos mesmo. Que nós deveríamos nos acomodar a viver apenas aquilo que é errado, andando, tropeçando pelo caminho, como se tudo que pudesse ser desfrutado, vivenciado pelo ser humano fosse isso. Não. Fomos criados por Deus à imagem de Deus. O casal pode amar, mas precisa, obviamente, precisa estar atento à natureza que Deus nos deu, ao fato de termos sido criados por Ele e para Ele. Por isso que nós precisamos ir para um outro texto. Um texto que nos aproxima mais ainda do amor que o Senhor quer que pratiquemos. Observe como o amor é algo que deve fazer parte da nossa vida. E falamos de casamento, que nós vamos entrar melhor nessa questão do relacionamento conjugal. Deve estar fazendo parte da nossa vida. É algo que esse deveria ser o normal, esse deveria ser a prática, o hábito, a vivência do ser humano, porque Deus nos criou para isso. Ele diz assim, 1 João, capítulo 4, a partir do versículo de número 9. Nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar também
uns aos outros. Versículo, pulando aí para o versículo 19. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. É possível amar? É. Aproveitando e parando para abrir um parênteses, o presbítero Douglas está com o computador, com o Face ligado, porque se os irmãos tiverem perguntas para fazer sobre o assunto, claro, então ele vai estar mencionando as perguntas para que nós possamos responder essas perguntas. O que é que nós vimos até agora? Nós vimos que o amor, ou o amar, ele não é uma força mitológica. Não é algo incontrolável, não é algo irresistível, não é algo inconsciente, não é algo emotivo apenas. O amar não é isso. O jovem e a jovem não precisam se entregar a uma emoção de um momento quando aquele ou aquela pelo qual venha a se apaixonar se mostre inadequados. Não é preciso, porque o amor não é irresistível. É possível dizer não para ele. Não, essa pessoa não é adequada para casar. Essa pessoa pode ser linda, mas não é adequada para casar. Não é uma pessoa que vai querer ter filhos. Não é uma pessoa que vai querer construir uma família. Não é uma pessoa que vai me trazer segurança, que vai compartilhar da mesma vida, que vai dividir o seu caminhar. Não é uma pessoa com a qual eu poderia me sentir seguro e, inclusive, educar filhos de forma segura. É possível dizer não. Não é preciso se entregar. Ah, agora eu já fui atacado pelo cupido, então agora eu tenho que me entregar. Isso não é verdade. Se você está passando por isso, ainda há tempo, caso você não tenha ido adiante e entrado no casamento. Se entrou no casamento, é para a vida toda. E aí, o assunto, os mitos do amor, são aplicados de uma outra maneira. Se você entrou no casamento, então agora você vai ter que aprender a amar dentro de todas as lutas, angústias e dificuldades de um casamento que você buscou para si e que de repente descobriu que foi algo não agradável. Agora você vai ter que aprender a amar ali, porque o amor, ele não é apenas uma emoção. Ah, acabou o amor. Eu não amo mais meu marido, eu não amo mais minha esposa, não sinto mais nada, então eu acho que agora o certo é a gente ir cada um para o seu lugar. Muitas pessoas estão justificando o divórcio por causa de sentimentos. E como nós mencionamos, destruindo famílias e criando muitos problemas para os seus filhos, porque a relação familiar se tornou uma mera emoção, instável, volúvel, passageira. O amor não é uma força nem aleatória, nem irresistível. O amor é muito mais que isso. Então, se você pode evitar um problema se casando com uma pessoa que não é adequada, faça isso. E se você entrou no casamento, mesmo que tenha entrado de um modo errado, agora aprenda a amar a família que você constituiu. Porque é possível amar mesmo quando não há sentimentos, paixões e grandes emoções. Porque o amor não é uma força. O amor é muito mais do que isso. E aí então nós vimos que amar é encontrado em Cristo. Cristo decidiu nos amar. Ele deu a vida por nós voluntariamente, conscientemente. Observe que nas atitudes de Jesus, como lá no Getsêmani, quando ele está diante do Pai orando, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Está difícil. Ele sabia tudo o que iria passar. E sentiu a angústia de ter que sofrer não só as chibatadas, não só os pregos nas mãos, não só a humilhação, ser cuspido, mas a ira de Deus. A angústia de sofrer o abandono de Deus, a ira de Deus, porque estava sendo alvo dela em lugar dos pecadores, pagando a dívida deles. Ele sabia.
Mesmo assim, ele disse: mas não faça-se a minha vontade, faça-se a tua. Ele decidiu voluntariamente, conscientemente, continuar indo até a cruz por amor a um povo. Ele quis fazer isso. Só Cristo pode amar conscientemente? Só Cristo pode amar voluntariamente? Não. Vimos que Deus nos ensina a amar como Ele amou. Tanto em João, no Evangelho, quanto nas cartas. Na carta de 1 João. Nós aprendemos que Deus quer que nós amemos como Ele amou. Não tomado por uma força, mas consciente e voluntariamente. Portanto, o que é amar? Olhando para Jesus, amar é uma ação consciente, não emotiva, é uma decisão voluntária e acertada em favor do outro. Acertada, não como se eu amo só quando eu acerto a pessoa que eu vou amar, mas acertada em sua atitude de como amar, de mostrar o amor. O amor é consciente e voluntário. E nessa consciência voluntária, ele visa abençoar o outro. Há pessoas que dizem que matam por amor. Há pessoas que fazem loucuras por amor. Você já deve ter ouvido falar nisso. Seria isso amor? Um sentimento, uma força tão incontrolável que loucuras são feitas? Não, o amor é bom. O amor não é mau. Um amor que mata, o amor que faz mal, o amor que ofende, o amor que humilha, o amor que menospreza, o amor que é indiferente, o amor que trata mal, o amor que faz estas coisas, isso é amor? Em que lugar da palavra de Deus encontramos Deus amando a gente assim? Deus nos ama e seu amor é muito bom. Porque o amor é bom. O amor é parte dos atributos de Deus e tem que andar junto com a santidade de Deus, com a bondade de Deus e assim por diante. O amor é bom. Por isso que o amor é uma ação consciente e voluntária acertada. Ou seja, desejo, ação, palavras boas que realmente são para abençoar o outro. Portanto, o amor é definido como ações voluntárias e conscientes que abençoam o outro. E a gente pode entrar no casamento, pensando mais especificamente em como deveríamos aplicar então isso. Já que o amor é voluntário e consciente, você não precisa ter sentimentos grandes, paixões da mocidade, para agir com amor. Ah, eu não ajo com amor porque eu não tenho mais aquele sentimento, já não sinto mais nada, eu faço, mas não sinto nada. Mas você age com amor? O amor é atitude. Por isso que naqueles quadrinhos, de uma forma muito interessante e adequada, o amar é uma série de atitudes e não uma série de emoções apenas. Então, como é que deveria você amar? É claro que isso se aplica a todo mundo. Como você deveria amar as pessoas? Como você deveria amar seu filho? Como você deveria amar os vizinhos e assim por diante, os irmãos na igreja? Mas olhando para a família, como deveria ser o amar? Amar é, na sua família, o quê? E nós podemos mencionar uma série de exemplos e gostaríamos de fazer isso. Por exemplo, para que você veja que o amor não é incontrolável e aprenda a aplicar a partir de agora este amor consciente e voluntário, mesmo que você esteja nos maus dias. Na TPM, sim, você, mulher, naqueles dias que você justifica todas as suas ações, que até poderia estar sem vontade de ofender, mas ofende só porque naqueles dias parece que existe carta branca para fazer o que quiser da vida. O amor, ou o amar, é uma atitude consciente. E você está consciente naquele momento. É voluntária, ninguém está obrigando você.
Você está fazendo porque quer aquilo. Por exemplo, amar é acordar de bom humor tratando bem o cônjuge. Não, mas eu acordo de mau humor mesmo, me tem que me suportar. Então você é escravo. Permita dizer. Se você acorda de mau humor e não consegue controlar o seu mau humor, a verdade é que você é escravo do mau humor. Por quê? Porque você está confirmando ser incapaz de dominar o seu mau humor. Todas as pessoas que são incapazes de lutar contra algo são escravos dessa coisa. Jesus disse: aquele que peca é escravo do pecado. Por quê? Porque o pecado é ruim. Pecado desagrada a Deus, pecado destrói a sociedade, pecado corrompe o ser humano, pecado destrói tudo. E mesmo assim o homem pratica. Jesus disse o quê? Por quê? Porque ele é escravo do pecado. Se não fosse escravo do pecado, o homem conseguiria dizer: não quero isso. Isso não é bom, está destruindo minha família, está destruindo minha vida, está destruindo no casamento, está destruindo a igreja, está destruindo tudo. Eu não quero mais isso. Mas o homem não consegue. Aí o pecado, sim, dominando o coração do homem, parece uma força irresistível que faz com que o homem vá caminhando por um caminho que é ladeira abaixo, cheio de problemas e implicações. Acordar de mau humor e descontar isso no cônjuge não é uma prática de amor. É claro que, havendo momentos em que o outro está triste, por exemplo, trabalho, aconteceu algum problema relacionado à vizinhança, aconteceu algum problema em algum lugar, não importa qual seja, o outro se fecha. Mesmo assim, observe que a pessoa que está triste por causa de algum problema, ela pode ficar triste sem machucar o outro. Olha, eu estou triste, então não fala comigo, que se falar vai ouvir. Mas eu não fiz nada. O que foi que eu fiz? Eu sou a causa da sua tristeza? Fui eu que fiz alguma coisa? Não, eu estou triste, eu estou naqueles dias, então tem que aguentar mesmo. É justo isso? É só pensar, isso é amar? Isso é justo, isso é certo? É assim que você cultiva seu casamento? É assim que você alimenta a sua família? É assim que você está regando bem o seu lar e ensinando os seus filhos sobre o que é estabilidade emocional e sobre o que é amar conscientemente, amar voluntariamente, ou seja, tomar atitudes, decisões que são voluntárias e conscientes? Não deixe as emoções tomarem conta de você. Não deixe ela dominar você. Porque ninguém, inclusive, é obrigado a aguentar o mau humor do outro. Ainda que, então, uma expressão de amar em relação ao que está vendo esse mau humor do outro é ter paciência. O outro está de um mau humor e não percebeu que está errado. E simplesmente aguentar um pouco, suportar, ter paciência, em vez de estar lá revidando e criando uma catástrofe em cima de alguma coisa que às vezes não é praticamente nada, ou algo que é muito insignificante em relação ao que já se tornou a confusão familiar por causa de um mau humor de alguém. O amar é consciente. Então, pense em atitude de amar. Pense em atitudes sobre o que é amar. E haja voluntariamente. Decida fazer isso. Eu decidi fazer isso. Eu não estou bem hoje, mas eu tenho consciência que ninguém na minha família tem nada a ver com o meu problema. Eu não estou me sentindo bem hoje, mas ninguém na minha família tem culpa por eu não estar me sentindo bem. Eu não estou me sentindo bem hoje, mas ninguém é obrigado a ver ou ouvir uma série de desaforos durante o dia. Você pode tomar essas decisões. Tome essas decisões. Porque amar é uma decisão voluntária, consciente. Amar é fazer o que é bom para o outro. Se é fazer o que é bom para o outro, ou seja, envolve atitudes diárias que você sabe que serão boas. Por exemplo, não é incomum hoje, principalmente por causa do feminismo, que mulheres tenham assumido a ideia de que
Não quero cozinhar não. Eu prefiro me realizar não sei aonde. Não quero arrumar casa não. Eu prefiro fazer não sei o quê. E comecem a considerar que uma série de trabalhos em casa, ainda que não esteja dizendo que a mulher só pode trabalhar em casa, mas considerar que esses trabalhos sejam algo ruim e então não queiram fazer. Aí eu pergunto, você deixa de fazer o seu trabalho em casa para ir na empresa do outro fazer o mesmo trabalho? Em casa você não arruma, vai arrumar na empresa. Em casa você não quer cozinhar, mas vai arrumar e cozinhar para os outros. Em casa você não quer costurar, mas vai costurar para os outros. E assim por diante. O problema é que ao rejeitar essas coisas, a esposa e também o marido, no cuidado com a casa, na manutenção, no trabalhar, e se quer amar é fazer o que é bom para o outro, não o que é bom para mim. Eu não gosto de feijão, então nunca vou cozinhar feijão. Mas seu marido gosta de feijão? Ah, eu não me importo com essa lâmpada queimada. E então deixa queimada o ano todo. Mas a mulher está incomodada com a lâmpada queimada porque torna o ambiente mais escuro, obviamente. Então você não vai trocar porque você não se importa? Percebe? Amar é ter atitudes que são boas ao outro. Não que são boas para você. São atitudes que abençoam, não atitudes egoístas. Você só faz porque você gosta? Você só faz porque você quer? Quando você só faz o que é bom para você, você não é uma pessoa que ama, você é uma pessoa egoísta. Quando você só faz aquilo que beneficia você, você não é uma pessoa que ama, você é uma pessoa que ama, pelo menos não ao outro, mas ama a si mesmo. A única pessoa amada por quem só faz o que é bom para si mesmo é você mesmo. Isso, por exemplo, envolve a questão sexual. O feminismo tem levantado uma bandeira. A mulher só tem relação sexual quando ela quiser. Como se o marido tivesse que estar o tempo todo oprimindo a mulher para que ela pudesse ter. Criou-se inclusive uma atmosfera terrível sobre a relação sexual dentro do casamento. A relação sexual dentro do casamento é uma bênção de Deus. E é uma forma de um abençoar o outro. Não é uma forma de assim, eu quero, então vem cá que você tem obrigação. Não é essa a ideia. A ideia é o outro quer, o outro gosta, o outro se sente bem, o outro se beneficia. E a pessoa, então, sente prazer em dar ao outro alegria. Por exemplo, é semelhante a vir do trabalho, o homem, por exemplo, passar no supermercado e trazer uma caixa de chocolate, por exemplo. É semelhante? É claro. Ele decidiu dar à esposa algo que ela gosta. A relação sexual é um presente dado de um para o outro também, ainda que seja um compromisso. Mas tantas outras coisas também são compromissos. Então, quando você tem relação sexual com seu marido ou com sua esposa só quando você está disposto ou disposta, então você não tem relação por amor. Você faz isso porque você gosta, porque você é egoísta, porque você está pensando em si mesmo. Ou seja, a relação sexual dentro do casamento só vai acontecer nos momentos em que você estiver querendo. Não importa se o outro quer, importa se você quer. É mais comum isso entre as mulheres. Não significa que homens não possam também fazer isso. Mas é mais comum as mulheres terem esse tipo de atitude em que só se dispõe à relação sexual quando elas querem. E o feminismo tem levantado essa bandeira para destruir mais ainda a família, deixando ela pior do que ela já está. A relação sexual não é uma opressão. Se você tem alguma dificuldade, né, em relação à intimidade com o seu esposo, converse com ele. Eu tenho dificuldade com isso, com aquilo, preciso de ajuda nisso, ajuda naquilo. Se conversa. A intimidade já está alicerçada, se dialoga. Mas quando você só faz o que você quer e quando você quer, você só ama você mesmo. Quer homem, quer mulher. E amar é dar. Jesus deu a sua vida, não foi por ele. Ele deu a vida por nós. Ele não se entregou numa cruz porque achava bonitinho, não. Mas para salvar pecadores. Portanto, ele foi consciente
sabendo que aquilo traria bênção para muitas vidas. Ele fez aquilo voluntariamente, querendo ir à cruz, mesmo vendo as dificuldades diante de seus olhos. Faça a mesma coisa. Abençoe, não só na relação sexual, no serviço diário, em tudo que você venha fazer, consciente de que isso é bom, que o outro vai ser abençoado. Então, tenha satisfação em abençoar, amar. Mas a gente pode mencionar mais exemplos. Amar é reconhecer os erros que comete também. O orgulho é terrível. Olha, em geral, o orgulho é o principal fator que destrói os relacionamentos. Em geral. E aí eu me refiro a todos os relacionamentos, inclusive quando estou pensando em relacionamentos dentro da igreja, relacionamentos em vizinhos, relacionamentos pais e filhos, relacionamentos entre marido e mulher, entre nações. Nações guerreiam por orgulho. O orgulho é terrível. E o orgulho, ele traz um problema sério, que é impedir que a pessoa reconheça seus defeitos. O outro tem defeitos, eu não tenho defeitos. O outro erra, eu não erro. O outro precisa pedir desculpa, eu não. E até quando aquele que está errado, diante de uma discussão qualquer, percebe que está errado, ele pode até, dentro dele, reconhecer, mas não consegue dizer ao outro que reconhece que está errado. O nome disso é orgulho. Não é algo bonito, não é vantajoso, não é de Deus, uma bênção, não é virtude. É um pecado. E, portanto, não anda com o amor. Já que amar é ter atitudes conscientes e voluntárias para abençoar o outro, uma das coisas contra as quais você precisa lutar é contra o seu orgulho. Não é você estar certo, é abençoar a família. Normalmente nas brigas de casais, alguém quer estar certo, ou os dois querem estar certo. E é por isso que elas muitas vezes duram mais tempo do que deveriam. O casal entrou numa discussão qualquer e não consegue terminar. Precisa chamar alguém para moderar, para intermediar. Por quê? Porque os dois querem estar certo. O orgulho. Quando os dois, ou um dos dois, poderia simplesmente dizer, não, eu reconheço, eu errei. Me desculpe, me perdoe. E o outro automaticamente diz assim, está perdoado. Às vezes, quando o outro diz assim, tá, desculpa, eu errei. Aquele que ouviu isso é capaz de dizer assim, eu não falei? Aquele prazer de mostrar na cara, esfregar, eu estava certo, eu não disse a você. Entre pais e filhos, inclusive, uma pessoa vai para o trabalho, descobre que está certa durante o dia, volta com a palavra na ponta da língua, ansiosa para chegar em casa e dizer assim para o outro, eu falei que eu estava certo. Às vezes, quando pais dizem aos filhos, eu não disse a você que estava certo, eu não falei que era desse jeito, às vezes não é porque eles estão ali educando naquele momento, ainda que eles estejam certos no assunto. Muitas vezes é o orgulho, prazer de provar para o outro que estava certo. O orgulho é terrível e deveríamos lutar contra ele todos os dias. Amar é reconhecer os seus erros. Amar é ser paciente diante dos erros dos outros. A gente sempre esquece que erra quando vê o erro dos outros. A gente deveria andar com um espelho na frente. Deveria andar com um espelho pendurado aqui na frente para nunca esquecer os próprios erros. Todos nós erramos. Quando o outro erra, o nosso papel, que é parte do amor, é o amar consciente, voluntário, que visa o bem do outro, é aceitar a desculpa, perdão, agir com paciência, ajudar o outro a se corrigir. Amar tanto é corrigir o outro. Você, marido, ou você, esposa, que vê o seu marido ou sua esposa cometendo erros e nunca chama atenção, isso também está errado. Se você viu o seu marido errar ou sua esposa errar, converse com ele. Mostre que não está certo.
E uma vez que eles reconheçam que estão errados, agora ajude a acertar, motive, perdoe, se alegre por ter reconhecido o erro. Porque amar não é tolerar. O mundo costuma dizer que, olha, se Deus é amor, então tem que aceitar toda essa parafernália que está acontecendo por aí, imoral, todo esse problema relacionado à questão sexual que nós temos aí no mundo. O amor não é sujo. O amor não é imundo. O amor não é tolerante com tudo aquilo que é errado, só não é tolerante com aquilo que é certo. O amor é bom. Então, se tem que corrigir, corrija. Mas, depois disso, tenha paciência, perdoe. Isso faz parte do amar. Observe que em tudo isso que nós estamos mencionando, não é preciso emoção. Não é preciso dizer assim, puxa, eu estou apaixonado como no primeiro dia. E precisa todo dia estar publicando alguma coisa no Facebook. Se você não publicar no Facebook uma série de sentimentos e emoções, então você é frio, você não ama, você... Isso é besteira. O amor não é isso. O amor não é esse sentimentalismo. As mesmas pessoas que fazem isso tudo, no dia a dia estão fazendo um monte de coisa errada. Estão machucando, estão fazendo mal, estão tratando com palavras erradas, não corrigem o outro e nem sabem ter paciência, não perdoam, são orgulhosas. Isso não é amor. Você não precisa de sentimentalismo para amar, porque o amor não é sentimentalista. Não significa que o amor também é apático. Não é isso. Mas o amor tem muito mais a ver com consciência do que com emoção. Lá em Oséias, capítulo 4 de Oséias, versículo 11 diz assim: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O amor, portanto, não pode ser algo meramente emocional, porque ser conduzido pelas emoções também tira o entendimento. Por isso que jovens, mesmo orientados a não se relacionar com pessoas que não sejam cristãs, ou não se relacionar com pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, mas não demonstram ter qualidades que estejam que aponte para estarem prontas para casar, mesmo assim não obedecem. Eles estão levados por emoções, eles não estão raciocinando. E o amor não é uma mera emoção. Quando chegar no casamento, aquele amor emotivo vai passando. Por quê? Porque o dia a dia é cheio de confusão, briga, e aí um casamento não ajustado traz angústias. E aí vão descobrir que aquele amor emotivo passou. E aí amava tanto, e por que não continua tratando bem? Por que não continua fazendo o que é bom para o outro? Você não disse que amava? Ah, mas é porque esfriou. Nada disso. Nós lemos em 1 Coríntios 13, no versículo 8, o seguinte: o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Suas emoções acabam. Você vai dormir alegre e acorda chateado. Você um dia está bem, outro dia você está mal. Você é cheio de emoções confusas. O amor jamais acaba. O amor não pode ser uma série de emoções. Tem que ser muito mais do que isso. Porque se o amor for apenas uma série de emoções, então ele não vai durar a vida toda. Amar é ter atitudes voluntárias e conscientes que glorificam a Deus e abençoam o outro. Então, comece a se relacionar com seu cônjuge, com sua família, dentro desta visão bíblica sobre o que é amar. Olha para a cruz do Calvário. E olhando para a cruz do Calvário, veja que Jesus amou pessoas pecadoras. Na cruz, ele olha para aqueles algozes dele e diz assim: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Então, decida amar a sua esposa. Decida amar o seu esposo. Não importa o quanto ele chateia ou ela chateia você, os muitos defeitos que ele ou ela tem. Você já casou. Agora você tem que ter uma decisão consciente e voluntária em amor.
àquela pessoa, o cônjuge, marido ou mulher. E então começa a ter atitudes assim. O outro veio com desaforo. Você tem consciência do que é amar. Deixa pra lá, perdoa, tenha paciência. O outro fez alguma coisa errada. Então, surge o perdão, seja a paciência. No dia a dia, pense, haja, faça as coisas boas, sirva, tenha prazer em cozinhar o que você não gosta, mas que o outro gosta. Tenha prazer em abençoar e em servir, mesmo quando o ambiente não está sendo propício para isso. Então, amar será algo que se aproximará ao amor de Deus para conosco. Um amor que realmente é estável. Essas famílias alimentadas por este amor estável, consciente, um amor que tem em Deus a sua fonte, vão sustentar a família por toda a vida. Toda a vida vão se manter. E não vão se manter lá porque, eu tenho os mesmos sentimentos que eu tenho do dia que comecei a namorar com ela ou com ele. Não. Durante a vida pode ser que você tenha até muitas chateações e chegue até a ter raiva. No dia seguinte passa. Deus disse: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. Mas você aprendeu a lidar, a dominar e a controlar suas emoções, agindo conscientemente e não apenas por sentimentos. Então que Deus ajude nossos casais, nossas famílias a amar e a viver então esse amor bíblico, não um amor segundo o mundo, mas o amor segundo Deus.